Boa noite! Hoje aqui, quinta-feira, e diferente por ser 7 de setembro, mas nós estamos aqui firme e forte, com uma convidada especialíssima, a Paula Cabral, que ela é psicóloga e mestre em desenvolvimento humano. E a gente vai falar hoje de um assunto muito que é tabu, e a gente vai falar como olhar de frente para os tabus femininos, né? Eu estou falando muito para mulheres de assuntos que são interessantes, e a gente vai falar de uma maneira não óbvia. Então, quem está aqui já chama as amigas, manda o link. Eu estou aqui ao vivo no Instagram também. Não estou olhando o Instagram, mas aqui só dizendo que a gente está no YouTube, para vocês virem. Então, eu já vou chamar, sem mais delongas. Opa, arrumando aqui, ó, a nossa querida convidada Paula Cabral. Como que você tá, sua linda? Tudo bem, Fer? Que alegria estar aqui com você. Acabei de mandar a live no grupo da academia aqui, ó, para ver se a mulherada da academia. É grupo de tudo, grupo da academia, grupo da família, grupo não sei o quê. Gente, é tanto grupo que às vezes as pessoas falam comigo, vem os grupos tudo na frente e eu não vejo as pessoas que falam comigo no WhatsApp. É uma coisa de louco. Vou responder meses depois. Aliás, você tá super firme na academia, né? Tô, mas eu sempre fui, sabe por quê? Por causa de bronquite, gente. Se eu não for, me ataca bronquite. Que loucura, né? Dá É ruim. um remédio, né? Para mim, total, sempre, sempre, sempre. Uma alegria de estar aqui nesse programa maravilhoso, nesse projeto lindo que você está trazendo a mulherada aí para essa dimensão superior, para essa nova mulher que já nasce aí nos nossos corações. Estou muito feliz de poder estar aqui aprendendo e contribuindo com você. Gratidão por me convidar. Gratidão é isso, né? Nossa vida é uma troca com Sim. todo mundo, entre nós, entre os seguidores, entre todo mundo que está conectado. E bora começar. Pode ter gente, eu coloquei em todos os meus grupos também, que não te conhece. Então, primeiro de tudo, se apresenta aí para a gente bater esse papo bem gostoso aqui. Primeiro, eu quero agradecer, dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou a Paula Cabral, ou Paula Janaína, porque quem é de escola, meus amigos me chamam de Paula Janaína, porque sempre tem um monte de Paula, né? E eu era Paula Janaína, porque é o meu segundo nome. Só meu pai me chama de Janaína, de Jana, mas é o meu segundo nome, é Paula Janaína. Nossa, essa eu não sabia, estou Você descobrindo sabia? hoje. É, Paula Janaína. Eu sou psicóloga de formação, mãe do Lucas, que já vai fazer 12 anos, um hominho já, e fiz várias coisas do mundo corporativo, sempre voltando para o desenvolvimento humano. Então, eu fiz especializações em desenvolvimento humano, MBA em desenvolvimento humano, fiz mestrado em Portugal em desenvolvimento humano, estudei a PNL, até o trainer de PNL, fiz coach, então tudo sempre voltando para o comportamento do ser humano. E quanto mais eu estudo isso, Fer, mais eu vejo que eu não sei nada. É horrível falar isso, mas é verdade, é essa sensação, porque a mente humana ela é tão potente que quando você termina um curso já tem um outro muito mais moderno e a nossa mente é fantástica. Então eu procuro dizer que eu sou uma curiosa, uma estudiosa da mente humana e sou extremamente apaixonada pelo nosso mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Então eu me considero aí uma discípula de Jesus, como a Fer é, como Carlos é, como tantos de nós que escolhemos ser, porque ele escolheu todos nós. E nós que precisamos escolher também seguir ele, né? Então, esse tem sido o meu principal trabalho, missão, a minha vida total hoje é voltada a expandir a mente humana para essa consciência crística, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou uma mistura de tudo isso, né? De mãe, de discípula, de amiga,
de filha, de tudo, né? A gente é uma mistura de tudo, né? E as nossas formações são quase nada perto da grandeza que o nosso espírito tem, né? Isso é apenas um detalhe, né? O que a gente é, com certeza, é muito maior do que todos nós somos, né? Total, total. E também quero agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui no meu canal. Já fui algumas vezes no seu. E, é uma honra estar aqui conversando com você, de pessoas que, quando a gente fala, né, que a gente estuda, 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 expande, a gente fica, onde será que eu estou no conhecimento, né? E cada vez a gente quer mais, e isso traz sede. O que eu sempre falo é, eu não sei em que parte eu estou do caminho, eu não sei o quanto, né, quantos quilômetros tem esse caminho, qual quilômetro eu estou, mas o que eu falo muito, e que são outras palavras, mas o significado é o mesmo, né, da gente seguir nosso mestrão Jesus, que tão falado e tão estudado, e se a gente segue, né, o que ele fala, dá bom, as coisas acontecem, então é só testar na vida prática. E o que eu falo muito é de a gente se conectar com a nossa essência divina, daquilo que a gente não vê, para a gente viver uma vida mais leve, né? Então, não é por acaso que a gente está aqui, a gente se conhece desde o curso 2009, que a gente estava no mesmo local. 2019. 2019. Mas mais de se conversar mesmo, acho que Brasília já faz 1 ano e meio, né? Nossa, que rápido. E aí, essa é a questão, né? De a gente conseguir, para a gente indo para o tema aí, a Beth, querida, Marisa Saito, estão aqui. Se surgir, acho que você não enxerga a pergunta também, galera, só para avisar, já pode mandar perguntas se vocês quiserem do tema. E aí, a gente vai falar como olhar de frente para os tabus femininos. E aí eu fiz algumas perguntas aqui, a gente vai falando, você vai, eu brinquei, né, com você. Eu vou perguntar um monte de coisa, a gente não combinou nada. Vamos embora. E é um tema, assim, que tem as coisas óbvias, e eu quero ir um pouco aqui para o não óbvio, porque o óbvio, é claro, falar da sexualidade, de quanto castrado, de quanto... só que o que eu falo eu falo muito das leis dos homens e das leis divinas, e quando a gente vai indo para as leis dos homens, que é de controle, do poder, da ganância, dos ciúmes, da inveja, de todas essas questões que são negativas, a gente está indo contra a nossa essência divina, o que a gente veio para fazer aqui, que se tanto fala de propósito. E quando a gente está seguindo as leis divinas, que Jesus veio ensinar também, a gente consegue desenvolver e ter uma vida mais fluida. Então, os tabus femininos acontecem, né? Os tabus do mundo, mas aí a gente está falando dos femininos. Acontecem por estar desconectado. E aí uma pergunta assim, né? O que você acha que conecta a nossa essência feminina? E a gente está na busca também, tanto que você vai fazer, né? A gente vai falar um pouco depois do Domínio e Estratégia junto. Eu só fiz o projeto feminino porque é para me ajudar também, para estar mais unida nessa energia feminina. Mas o que você acha que é uma consciência aí do feminino para a gente estar mais próximo? Eu creio, né, Fer, que a gente está entrando numa era que o feminino, ele não é que ele vai sobressair, vai comandar, né? Porque é muita competição, e essa nova era, ela não é competitiva. Ela ocupa o lugar que é dela. A energia feminina tem o lugar dela e a energia masculina tem o seu lugar. Não é uma competição, não é
aquela coisa, não, é direitos iguais, isso já soa uma coisa assim que não é positiva, né? Essa nova era, o sagrado feminino é como se ele estivesse sendo curado. Ele apanhou muito, eu vejo assim, né? Ele apanhou muito, houve um levante, uma guerra, porque aí as mulheres, uau, rasgaram o sutiã e foram para cima, só que elas se perderam. Elas ocuparam um lugar que não era delas. E quando eu digo elas, eu tô falando por mim, né? Ah, nós somos autossuficientes, a gente não precisa de homem para nada. Eu caí nessa ideia ridícula. Não vou mentir para vocês. E eu carrego ainda as consequências de ter essa viagem, que eu não sei de onde que eu tirei, porque não foi da criação dos meus pais. Eu sempre tive pai e mãe bonitinhos. Pois Sempre. é, e a gente tem essa energia, e eu também, né? E aí, essa é a questão da competição, né, que você falou, da onde a gente tirou. E quando você sabe, né, que eu me enfiei num relacionamento abusivo, e eu coloco muito a autorresponsabilidade. Só que a gente tem que entender que a nossa composição de decisões são feitas das nossas ideias. E aí, de onde que a gente tirou isso? A gente tirou de um mundo, né? De uma visão de mundo. E é nessa parte, assim, o quanto que isso está oculto em várias questões, por isso que essa verdade dessa nova era está vindo, né, dessa frequência está vindo mais à tona, e que causa um monte de desilusão na gente, que é massa, né? É bom, porque a gente evolui, cresce. E de onde vem, assim, em exemplos práticos, eu curto falar, sabe? Aonde que você se ligou, assim, tipo, cara, eu fui criada assim e eu não estava sacando que era uma competição. E essas consequências, né, de a gente viver no mundo assim. Fala, dá mais exemplos aí. Vou dar um exemplo da minha vida mesmo, né? Porque eu sou muito transparente sempre, em todas as minhas lives, nos meus cursos, eu mostro que eu sou igualzinha a todo mundo, né? Nem melhor nem pior que ninguém. E na minha vida, eu cresci com essa ideia, e assim, não foi de exemplo de dentro da minha casa, porque eu tive uma família tradicional de pai e de mãe, do pai provedor, da mãe que administra, do negócio correto. Só que em algum momento, meu pai, eu conversando isso com meu pai, nem faz muito tempo, porque eu despertei para isso aos meus 39, 38 anos. Eu vou fazer 42. Não faz muito tempo. Até então eu achava que eu estava belíssima, que estava tudo bem, que eu estava acerta no meu rolê, só que não estava. Aí eu comecei a me tocar, por quê? Porque em todo relacionamento que eu entrava, eu era o homem do relacionamento, gente. Tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Porque a mulher, ela tem uma função, e eu tinha consciência disso. Só que eu no meu comportamento dentro de uma relação, eu não conseguia ser. Então, automaticamente, eu atraía homens que não tinham também essa energia correta. A correta é o homem com a energia masculina do provedor, não é o que banca. Aí todo mundo já generaliza tudo. Não, se você está no relacionamento, você também pode dividir, você pode trabalhar, você pode tudo. Mas existe uma função dentro da criação que é a energia masculina, ela é criadora. E a feminina, ela é administradora. Cada um tem uma função. Nenhum é pior, nem a outra é melhor, nem é em cima, nem abaixo, não é nada disso. Só que a minha energia masculina, e não tem nada a ver com a tua aparência, porque eu achava que a pessoa que é, a mulher que é muito assim desleixada, não tá nem aí, né, não tem nenhuma vaidade, é a masculinizada. Não, porque todas as mulheres que eu conheço, que são mega femininas, lindas, maravilhosas, têm essa energia masculina muito evidente. O que acontece? Atrai homens de energia feminina, gente, que não quer saber de nada.
que não quer tomar a postura responsável, não sabe nem escolher um restaurante para ir. Você que tem que escolher. Você tem que fazer tudo. Você que tem que controlar. Você tem que criar. Você tem que buscar. Você tem que caçar. Entendeu? E aí eu comecei a notar isso e falei, gente, por quê? A pior dor para mim ainda é o fato de, por este comportamento iniciar desde o começo que eu comecei a me relacionar, a namorar e tudo mais, gerou com que eu fosse mãe solteira e achasse aquilo o máximo, porque eu lembro que eu co-criei na minha mente que eu tinha que ser mãe. Eu não pensava assim, eu tenho que casar com alguém, ter um relacionamento e aí sim eu casar, aí sim eu ter filho. Não, eu pensava que eu tinha que ter um filho com qualquer pessoa que passasse na rua. Detalhe, eu lembro que eu pensava assim. E aí eu olho para mim naquela época assim, ó, e falo, gente, meu Deus, que loucura é essa? Aonde eu estava com a minha cabeça, né? Exatamente, quem é a louca que... Aí eu conversando isso com meu pai, e o meu pai virou para mim, sabe por quê? Porque tu pegou uma época de que a mulher não precisava de homem para nada, que era uma coisa assim, a mulher, se ela quiser engravidar, ela vai lá no banco de esperma e ela engravida e pronto, acabou. Essa época, quando eu tinha 29 anos que eu engravidei, meu pai tava falando isso para mim. Isso tava muito assim no marketing total, assim, tipo, mulher Eu sozinha, lembro. filho. Ainda tá. Ainda tá. Só que meu filho já vai fazer 12 anos. Eu sei que eu provoquei isso, achando que eu era suficiente. Não precisa de pai. Pra quê? Mas olha o nível do egoísmo e da falta de consciência. Todos nós precisamos de pai e de mãe. Oh. Senão não existiria pai e mãe. Era só pai ou era só mãe. Todos nós precisamos disso. E eu impedi, de alguma forma, com essa criação na minha mente por anos. Falei, eu acordei para isso faz pouco tempo. Quando eu comecei a ver essa falta que fazia na vida do meu filho, aí eu, o que eu fiz, meu Deus? Que louco. Eu não sou suficiente. Nem a pau. Não existe mãe, gente. Você é mãe, você não é pai. Você nunca vai ser mãe. Esquece. Você só vai ficar louca pensando assim. E depressiva. E culpada. Culpada, né? Culpada. E eu falo, ô Paula, olha só, a Beth fez uma pergunta, eu já vou colocar aqui para você. Mas a grande questão é muito louco, assim, porque Deus é tão perfeito e ele nos dá todos os sinais o tempo todo. E quando a gente estuda, né, que a gente estuda a espiritualidade, como que funcionam as leis do universo, as leis de Deus, ou seja lá o nome que você queira dar, quando a gente tem a iluminação, é quando a gente está com yin e yang extremamente equilibrado, 50-50. Não é 49, não é 60-40, não é. Então, se yin e yang significa o feminino e o masculino, só disso que é, né, de estudar isso, de conhecimento, a gente já entende que o papel dos dois é fundamental. Fundamental. É fundamental. Então, é muito louco, né? E por que a gente não estudou isso? Porque causa muito sofrimento, né? Sim. E a gente vive num mundo de matrix controladora total que planta isso dentro das meninas. Exato, e plantou na gente, né? Plantou lindo. Eu achando que eu tava certíssima. Preciso de homem pra quê? Eu vou ter filho com o primeiro maloqueiro que passa na rua. Tipo assim, eu não tava nem aí, nem aí. Sabe que é nem aí? Não passava pela minha cabeça que eu tinha que ter uma estrutura primeiro, com todo o conhecimento que eu já tinha, que eu estudava sobre espiritualidade e tudo. Eu fiquei tão mergulhada nisso que eu achava que eu era suficiente para tudo. E isso influenciou. Eu só acordei por causa da vida do meu filho e por não dar certo com ninguém. Porque esse tipo de homem que fica com esse tipo de mulher que eu era, eu não gosto, não tem nada a ver. É muito louco, né? Olha só, a Beth colocou aqui, ó. Essa nova era de Aquário, será que é energia de Maria Madalena? É isso mesmo. É isso mesmo, né?
É isso mesmo. Responde aí, fala. É a energia de Maria Madalena, que é a chama gêmea de Jesus, né? Essa nova era que a gente entra, ela vem quebrar isso, curar isso. Vocês já viram? Eu nunca vi tanto evento, tanto conteúdo falando da cura do sagrado feminino. Eu nunca vi isso tanto na minha vida, como eu tô vendo de uns anos para cá. Tá tendo muito. Muito. Só que, assim, tem coisas ainda, Paula, que eu acho, tá, por observação do mercado, e acho que é isso que a gente tem que trazer diferente aqui, essa pimentada dos tabus, porque eu vejo muita gente ainda, porque ainda tem essa ideia no ar do que a gente viveu, e eu acho que, eu vou até dar nome aqui, para umas pessoas que são referências para os jovens, que tratam mais forte do que foi a nossa geração. Eu acho que a gente tem idade diferente, mas é mais ou menos da mesma geração. Por exemplo, você falou, despertou aos 39, 38, 39, eu me separei, eu tô com 46, vou fazer 47 daqui a pouco, me separei com 39 e foi quando eu mais me despertei, porque na dor a gente desperta, né? E vai buscar. Então, eu tô nesse caminho, assim, tipo, caramba, o que deu errado? Só que tem uma questão que antes, o que era, gente? Eu vou trabalhar, eu vou ser eu, e eu não vou depender de homem nenhum, e eu dou conta de tudo e tudo mais. Essa é uma crença e uma visão que a gente tinha, e que deu no que deu, e a gente sofre as consequências disso. O que eu vejo hoje tem muita coisa feminina, mas tem muita coisa pro lado feminista. Feminista, aí acabou. É o que tá. É isso que danificou a gente. Esse feminismo, isso é ridículo. Isso, só que hoje tem muita gente falando de forma deturpado. explícita esse feminismo, e aí, isso que eu vou falar de uma militante, são os militantes. Que são referências, por exemplo. Uma Anitta, eu não sei nem falar o nome das pessoas aí, mas dessa Ludmilla, não sei o quê. O que elas fazem com a imagem? Elas deturpam, porque tudo nosso é sagrado, o nosso corpo é sagrado, então banaliza o sexo. Então, antes, tipo, era muito tudo bem, se o catolicismo tipo, colocou que era impuro, que é um monte de coisa, e o sexo ele é sagrado, só que também colocar como lá embaixo, do tipo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, bebe, enche a cara, se droga e transa com uma galera ao mesmo tempo e tudo mais, e tá tudo certo, e não tem regra. Não tem regra. Então, assim, eu acho que é legal a gente falar que ninguém aqui quer ser santa, e ninguém, né? Então, é só a questão do conhecimento, do equilíbrio. O que você vê disso, que já não é mais a nossa geração, mas tem uma galera, porque eu vejo também a galera querendo muita facilidade, por exemplo, e a gente tem uma história parecida, que a gente foi lá, ralou, batalhou, ganhou grana, fez a individualidade mesmo, independência, mas a gente tinha uma coisa que era de trabalhar e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo que tem uma galera militante que está piorando isso. Sim, piorando. Eu vejo, né, já falando para o lado espiritual, que é a cartada final, né? Qual é o grande objetivo das trevas, do capiroto, do capeta, sei lá, não interessa o nome, mas assim, o grande objetivo dele é pegar as crianças, os jovens, que nem eles fizeram antes com a gente, só que era outra pegada. Por quê? Porque é mais fácil, né? Limpinho o HD aqui, tá limpo. Então, para manipular uma criança, um adolescente, um jovem, é muito mais fácil. Né? A gente caiu numa manipulação e saímos dela com 30 e poucos anos, ok? Só que quem é responsável por essas crianças de hoje somos nós. Então, nós precisamos gerar conteúdos, porque eles não se interessam pelo que a gente fala. A gente não tem essa linguagem que toca eles.
esses cão têm. Esses cão têm. Eles são atrativos, né? Do mesmo jeito que eram com a gente. É que a gente não tinha internet. A gente não tinha celular. A gente não tinha... começou com o Orkut, mas a gente já era mais velha. Então, a gente já estava mergulhado nisso daí. Então, o que acontece? Hoje, eles fazem isso em massa. Como se fosse uma metralhadora, assim, ó. O que as meninas se espelham? Eu vejo, porque eu tenho uma sobrinha de 19 anos. Quem é a ídola dela? Deolane. Gente, eu nem sei se o povo daqui sabe quem é Deolane. Não sei. Deus me perdoa. Me perdoa. Mas, assim, é uma advogada que era namorada de um rapaz que era funkeiro super famoso, que eu não sei se ele caiu da janela do hotel, se derrubaram ele. E sim, foi um bafafá isso aí. Ela ficou muito famosa depois disso, aí depois virou DJ. Enfim, ela é uma super influencer com milhões de seguidores. E ela, toda trabalhada, corpaço, cabelão, né? Toda montada. As meninas olham isso, elas querem ser isso. O que a molecada quer? Ser mulher de malandro, malandro que eu digo, traficante do PCC, é nesse grau. E os meninos querem ser do PCC, sabe por quê? Porque existe uma carreira, que você trabalhar e estudar, você não vai ganhar o que eles estão te oferecendo. Só que, gente, isso está acontecendo, está ocorrendo um recrutamento com os nossos filhos, sobrinhos e primos, nossas crianças, nossos jovens. Está acontecendo um recrutamento, só que é por aqui, ó. Antes, com a gente, era mais difícil, por quê? Porque a gente tinha que ir na boca para alguém fazer isso com a gente, porque senão não ia vir buscar na tua casa. Hoje em dia, eles estão dentro do quarto do teu filho, porque ele está lá vendo vídeo, está lá participando de live. Então, nós precisamos do quê? De jovens atraindo um conteúdo diferente para eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que inserir na cabeça das crianças e dos jovens Jesus Cristo. Seja por religião, não importa por onde seja. Que seja. Depois, eles vão acordar para outras coisas, tá? Até porque o meio religioso também está se modificando, também está ascendendo, tá? Aqueles que trabalham seriamente, seja centro espírita kardecista, seja igreja evangélica, igreja católica, que trabalha certinho com Jesus ali, eles têm programas incríveis para jovens. Antes de ter os teus filhos lá dentro... Ai, mas é uma Matrix. Não interessa. Bota lá dentro. É uma proteção, é uma blindagem. Olha, eu vou falar para vocês porque eu vivo isso dentro da minha casa. Eu vivo isso. E às vezes eu começo a falar, meu filho, meu Deus, olha a teoria da conspiração. Por quê? Porque ele escuta isso aqui, ó. É mais atrativo. Ele vê eu falando isso do meu jeito, né? Porque eu não falo para a galera dele. Meu público é 50 a mais, meu. Então eu sou, tipo, louca. Falando com ET, sei que lá. Agora, se eu inserir ele num meio onde existem pessoas que têm uma linguagem diferenciada, eu blindo ele. Façam isso, porque... O que você está fazendo na prática? Porque eu estou vendo que você está indo na igreja... Estou indo na Lagoinha. Estou indo na Lagoinha. Para quem não conhece, é uma igreja evangélica de jovens. E o que me chama muita atenção é que eles têm muita, assim, uma estrutura. A igreja evangélica, não conheço todas, não sou conhecedora, estou começando agora um estudo da Bíblia mais a fundo, porque eu tinha preconceito com o evangélico, eu tinha preconceito com a Bíblia, com tudo isso daí, porque eu era kardecista. E depois eu fui estudar outras coisas. E aí estou descobrindo que tudo que eu estudei na psicologia, na PNL, no coaching, não sei o que, na física quântica, está na Bíblia. Eu falei, mentira. Não, com certeza, eu também estou estudando isso. E Cara, é muito louco, né? Eles só não acreditam em vida após a morte. Eles acreditam em vida eterna, mas sim, não que a gente, na reencarnação. Cara, é só isso. E assim, mesmo assim, eu vou te dizer, os pastores que eu
mais assisto, assim, são todos muito jovens, assim, 30 para menos. Eles não foram criados no meio religioso, eles vieram do mundo, que nem a gente. Então, eles têm uma linguagem já diferenciada. Eles falam sobre o eu sou dentro da igreja. Quando eles falaram isso, eu fiquei assim, ó. Oi? Eles falam de um Jesus igual o que a gente fala. Caramba! Não tem nada a ver com. Porque é punitivo, porque castiga. Pelo contrário. E outra coisa que conecta são os louvores, as músicas, a estrutura deles de banda. Vocês não têm ideia como isso mexe com a gente. Se mexe comigo, que tenho 41 anos, imagina com um jovem. É atrativo. Tem vários eventos, tipo a rave de Jesus e o Espírito Santo se manifestando. O que é o Espírito Santo? A espiritualidade se manifesta ali neles. É a coisa mais linda de se ver. Eu escolhi inserir meu filho nesse meio, e ele vê tudo isso que eu faço aqui, de ET, de não sei o quê, papá. Ele sabe de tudo isso. Mas ele sabe que ele precisa ter uma conexão com um único nome, acima de todo nome, que é o Mestre Jesus Cristo. E tem coisa acontecendo sobrenatural, porque todo dia eu peço para Jesus tocar ele. Do mesmo jeito que me tocou lá com o Carlos, eu peço todo dia. Eu peço todo dia, faz alguma coisa, toca ele, toca ele. E Jesus já disse para mim, calma, calma, não força. É o meu momento com ele. Não dá para forçar. É parecido com bola de neve? A gente está desviando aqui o assunto. Vários assuntos. Mais ou menos. Eu já fui na bola de neve acho que fui uma vez só, que eu tenho uma amiga minha aqui de Santos que é do bola. Eu acho bola de neve mais tradicionalzão e mais distante. Eu senti isso. Mais distante. E a Lagoinha, eu achei ela mais sangue, assim, sabe? Muita energia, muito próximo de você. É egrégora, né, gente? Não tem tem que se sentir bem. Tem uma perto aqui de casa, eu vou um dia. E aí, assim, os tabus que se colocam quando a gente entra numa energia, né, de alegria e tudo mais, aí essa onda de competição, de diminuir, de misturar papéis, de fazer. Não. Aí fica difícil de pegar, gente. Esse é o ponto. Quando a gente vai em tabu, que eu também, e um monte de gente que está aqui, e por mais que a gente vai saindo do controle, em algum nível a gente está sendo controlado, porque a gente tem lógico que não. A gente sempre está. Mas é óbvio que quem tem conhecimento e cada vez vai mais atrás, vai saindo disso e vai sendo uma pessoa muito menos manipulável, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do feminino, né? Dessas questões, deixa eu até ver aqui, a Cíntia não, a Beth colocou aqui, Fer, que a nova era com a energia de Maria Madalena, Sagrado Feminino vai vir com toda a energia. O que vocês acham? Sim, você colocou lá e a gente falou. A Paula disse que sim, né? Se quiser complementar. Paula, é a Maria Madalena, é a chama gêmea de Jesus. Isso não é falado na igreja, tá? Se eu falar lá na Lagoinha, isso daí, eles vão olhar bem para minha cara e falar assim, tá ficando doida, né? Mas assim, o próprio pastor da igreja, ele já sabe, ele me segue no Instagram, ele sabe as coisas que eu falo, mas nunca ninguém me botou o dedo na cara e falou: você não pode falar do ZT, esse negócio de Maria Madalena, chama gêmea de ZT, nada disso, tá, sua louca? Porque eu sempre que tô lá, eu penso que vai chegar a hora que alguém vai falar isso para mim, entendeu? Sua visão, né? Tu vê que doideira? Mas olha só, lá eles não corrompem o papel da mulher, é o papel da mulher. O papel do homem é o papel do homem, gente. É maravilhoso isso. Eles ensinam numa visão de mundo de papéis e de... Por mais que talvez eles não falam de energia, igual a gente fala, mas... Até fala, viu?
Até Então, fala. Fica de bobeira, sério. e Fala, você Jennifer. acha que a galera que está lá, essas meninas que são jovens, e também deve ter os pais da sua idade que leva e que também entra na onda ali, consegue ir para o mais organizado mundo, Com assim, sem certeza, esses gente. tabus Com que a certeza. gente foi criada? Com certeza, porque isso que a gente está falando de corromper a. É dois polos. A nossa geração, ela quis se soltar daquela coisa da mulher dona de casa, dependente do marido, que não era capaz de nada, nem estudava, e algumas nem sabiam ler e escrever. A gente veio, acho que, dessa geração querendo se libertar disso. Agora é um outro polo da prostituição, que é muito pior. Você imagina, eu fui entender, porque eu achava o cúmulo. A igreja evangélica pregar e a católica também, né? Que você só pode fazer sexo depois do casamento. Sim. Eu achava assim, meu, como que tu vai fazer um negócio desse? Porque, meu, né? Como... Aí chega lá, enfim, gente, eu estudando mais a fundo, com a minha mente, né, aberta para tentar entender esse mundo aí, porque eu não Tá. vim desse mundo, eu não fui criada assim, isso Sim. não. E eu entendi. Trazendo para o lado energético, que é a nossa linguagem, toda pessoa que a gente se envolve sexualmente, a gente carrega conosco todos os miasmas dessa pessoa. Agora você imagina, você dizer para essa galera, para essa mulherada que pega e fala meu corpo, minhas regras, numa noite só, 15 caras e tal. Deus. O que você pega disso aí? E aí o que acontece com essas meninas? Vamos ver elas daqui a 2 anos só. Não vou dizer 5 anos, 10 anos. Não. 2 aninhos só. Tudo depressiva, síndrome do pânico, tentativa suicida, tudo, cheia de problema. Não tô nem falando de problema físico, que a gente sabe, DST, AIDS, bababá, a gente sabe de tudo isso. Mas eu tô falando de feridas emocionais. Lotadas, menina de 20 e poucos anos, destruída emocionalmente. Não dá conta. É 300 filhos, um de cada pai. Imagina a perturbação, se eu só tenho um e eu já fico no surto Doida. psicótico. Tu imagina eu com 3, 4, 5, que eu já vi. Eu conheço. Como que é a estrutura desses filhos? A maioria, as meninas, repetem o padrão da mãe e os meninos viram bandidos. Raríssimo quando não acontece isso. Eu conheço pessoas É próximas. muito louco isso. É Só uma que eles estão plantando desconexão. isso. Eles estão plantando. Então, o que você prefere? Você cria. Você tem duas opções, cara. Você não tem outra. Ou você cria teu filho solto, porque ele muito fácil cai nessa daí, sendo menino ou menina, né? Que eles também deturpam esse negócio que agora você escolhe o que você quer. Não me rotule, que é outro negócio que é abominável. Na minha mente não tem. Gente, daqui a 100 anos, se escavarem os nossos esqueletos e eles vão pegar o DNA, é 2 gêneros, masculino e feminino. Não tem trans, não sei o que, no teu osso. Ou é homem ou é mulher. Para de viajar nisso. Graças a Deus disso eu livrei meu filho. Ele mesmo fica indignado e fala para mim: não, mãe, sinceramente, 90% da minha sala, ele tem 11 anos. Não quer que fale que é menina ou menina, gente. É surreal. As Então, meninas é uma, é uma, é uma ideia de mundo que constroem, né? E assim, eu vejo muito pai e mãe super preocupados, né? Eu não tive. Eu falava parecido com você, eu falava que eu ia ter filho de qualquer jeito, mas daí eu fui ficando mais velha, eu fui desconectando, acho que por isso que eu não tive. Mas, enfim, faz essa ideia, porque a escola, independente do que os pais dizem em casa, por isso que eu vejo, a gente foi criada com pai, mãe, bonitinho, só que a nossa visão de mundo é completamente diferente do que a gente foi criado em casa. Por quê? Porque a sociedade fez isso com a gente. Então, e hoje estão fazendo. Então, a pior. guerra
Por quê? Porque tem o celular, porque Sim, tem a informação está muito rápido. disponível. E eu tenho visto muita gente mesmo, Paula. Eu tenho uma amiga que ela também tem 2 filhas e ela estava um pouco preocupada, porque ela também, como você, da nossa geração também, preocupada com a questão que elas estavam totalmente enfiadas na igreja, né? E ela também é espiritualizada, acredita em energia e tudo que a gente acredita. E eu falei assim, cara, você é doida? Suas filhas estão estudando a Bíblia, estão dizendo sobre isso. Maravilha, deixa elas. Como Estão pode blindadas. tão blindadas Blindadas. desses tabus, né? Feminismo, feminista. E eu queria falar com você, eu não sei se você foi assistir o filme da Barbie. Não, sem coragem. Eu achei tão bizarro, pelo menos aqui em Santos. Tinha uma. Não, parecia que era o fim do mundo mesmo. Não tinha criança indo ver o filme, não tinha. Era adultos Aí, vestidos é, bizarramente, gente. Um negócio que eu falei, o que é isso? eu Não tive fui, coragem. Eu eu vi fui que tu por foi análise humana analisar o e filme. eu fiz uma Eu vi, análise eu vi. sobre o filme, né? Então, ali fica explícito os tabus de tipo, a mulher é tudo, o homem é Uhum. nada, o Imagina. homem é acessório, tipo, como se fosse uma Isso. bolsa lá para Barbie. Isso. E a gente que tem todas as ideias. Então, assim, é o puro mundo que a gente foi criada. Parar. Olha onde a gente foi parar, cara. Olha Que onde a gente. vergonha é, que vergonha. E o povo, a grande massa, não o nosso público aqui, mas a grande massa cai como a gente caiu Sim, e e vem, acha lindo e tem todo aquele marketing, merchandising, que eu sou dessa área, e vem. como cria encantamento e tudo Sim, estava vendendo tudo rosa. sim, sim. Bizarro. Bizarro. Então, esse é o alerta, assim, né, para a gente entender. E quando a gente conecta com a nossa essência, que é a grande questão aqui da gente falar, e não com o mundo externo e com a nossa intuição, quanto mais, né, a gente está ligado nisso, porque hoje a gente vivencia isso, né, para decisões bestas, assim, do nosso dia a dia, até coisas importantes, se a gente silencia o mundo externo, né, é tão importante, e aí, assim, a gente vai entender que não é por acaso que a gente nasceu mulher. Exatamente. E, Exatamente. e assim, me fala o que se vem se ligando, assim, no mundo prático de ser mais feminina, de entender, não ir contra, por mais que a gente está cheia de crenças aí, Muito. e essa limpeza, né, que começou. Fala aí um pouco de como que você está hoje nisso. Hoje eu vejo assim, nós precisamos ocupar o nosso lugar. Em pé de igualdade, o homem é tão importante quanto a mulher e a mulher é tão importante quanto o homem. O homem não existe sem a mulher e a mulher também não existe sem o homem. Você precisa ser vulnerável para aceitar isso, sem se sentir diminuída. A mulher e o homem, para prosperar na vida em todos os sentidos, eles precisam achar o seu lugar. Eu não estou dizendo aqui em nenhum momento, porque tem pessoas que vão caminhar sozinha a vida delas inteira, e tá ok, tem a ver com a missão dela. E ela vai estar equilibrada com a energia dela masculina e feminina, e ela vai alcançar a missão dela, os objetivos, está tudo bem. Mas para quem tem como missão, e eu vou dizer para vocês que é uma missão, o casamento em si, você morando junto, viver, sei lá, não estou nem falando de só papel, não, essa comunhão homem e mulher, ela é uma forma de santificar a gente. Porque imagina como é difícil você conviver com alguém. E quando você
aprende, você consegue encaixar isso. É tão perfeito. Eu não vivi isso ainda. Ainda não. Mas eu peço todos os dias para que Jesus, ele prepare isso para mim. Porque eu tenho dentro do meu coração que eu quero viver isso. Tem gente que não tem, que diz para mim, Paula, eu não quero mesmo. Minha caminhada é solo, ótimo. Mas eu nunca tive isso dentro de mim. Mas eu tenho. E eu peço também para que ele me dê discernimento para eu saber o meu lugar de mulher, de vulnerabilidade de mulher, porque o homem ele tem a vulnerabilidade dele. O cérebro olhando assim, ó, é igual do homem e da mulher. Mas a mulher, ela tem uma outra visão de mundo. O homem tem, não adianta você pensar assim, não, porque agora ele tá pensando isso. Não tá. Ele não pensa igual a você. Ele não é emocionado igual a você, por mais que existem homens que são, mas não é igual a mulher, gente. Não é a mesma mentalidade. Não é. Outra. E a gente, quando começa a entender isso, quando a gente. Aí sim, você não tem ideia, isso santifica a gente. Existe por trás do casamento, e eles ensinam muito isso na igreja. Por isso que eles valorizam tanto o casamento, de casar virgem, você se guardar e tal para a pessoa. Meu, você tá se blindando de catar um monte de lixo pelo caminho e depois ficar doente. Por que vocês acham que tem um monte de mulher lotada de problema no útero, no ovário, nas trompas? Isso tudo é emocional, é culpa, é medos, é relacionamentos abusivos também. É relacionamentos onde ela ocupou um lugar que não era dela e ela sofreu demais, porque quando a gente tá fazendo uma coisa que não é da nossa natureza, a gente vai sofrer, entendeu? Então, eu vejo isso, que existe um movimento de cura desse sagrado feminino. Dessa cura, existe isso. Mas a gente tem que tomar cuidado porque existe as militâncias. As mulheres lá jogando menstruação no Jesus, os troços muito demoníaco, porque não existe para mim nada mais demoníaco do que você pegar a figura mais santa desse planeta e fazer essas bizarrices que essas mulheres fazem, gente. Não vale nem a pena contar. Pois é. Eu também, às vezes, a gente sabe porque tá aí na nossa cara, mas eu fico tentando não ir. Você sabe que você estava falando e eu aqui pegar o meu exemplo, porque eu vivi um relacionamento onde eu sei onde eu me coloquei, que eu estava totalmente vulnerável no sentido não positivo, mas na carência. Eu quero, eu vou, tô com 30 anos, preciso correr, preciso realizar meu sonho de ter uma família, filho e tudo mais. E aí quando a gente põe essas questões e não está entendendo a autorresponsabilidade com a nossa visão de mundo, a gente cai em cilada, é isso. E é muito sobre isso o projeto Domine Sua Essência. É a gente estar, né, quando fala a linguagem de esperto, isso aqui é onde eu ajudo a levar essa visão estratégica por ter passado por várias questões, por estudar, por misturar o posicionamento de vida com marketing, que tem tudo a ver, que foi isso que eu vi. E quando eu falo, assim, das minhas crenças, e quando que você vê que você realmente mudou sua visão de mundo? Quando na prática da sua vida acontecem coisas. Quando eu entendo que eu estou conseguindo co-criar coisas simples, até mais complexas, e aí, falando de parceiro, né? Quando eu consegui atrair o Carlos na minha vida. Então, quando que foram 4 anos depois do meu divórcio que a gente começou a se relacionar. Então, eu atraí um cara que eu já era fã, que eu já admirava e que eu curtia as coisas, mas em qual época da minha vida? Quando eu estava com a minha frequência lá em cima, eu tinha ido buscar tanta ajuda,
tanta constelação, terapia quântica, várias ajudas para conseguir ter um relacionamento de um jeito que eu escrevi, do tipo, eu quero um companheiro para compartilhar, né? Então, eu já tinha vivido a competição, eu já tinha vivido o que era um relacionamento completamente não saudável. E aí, a gente, intencionalmente, é igual você está falando, eu peço que coloque, né, que entre na frequência, e vai entrar quando você estiver pronta, porque não é no nosso tempo, né? É no tempo divino. E é isso que eu levo, né? Falando aqui um pouco do Domine Sua Essência, que vai acontecer presencial, que a Paula vai estar lá junto com a gente, aqui em São Paulo. Yes! Tá aqui, inclusive, todas as redes sociais aqui na descrição da Paula. Tá aqui também o Insta dela, para vocês seguirem. E também sobre o Domine Sua Essência, que a gente vai fazer e vai entrar nessa energia, porque, na verdade, nada mais é do que a gente entrar no nosso poder, né? Transformar a nossa visão para a gente poder ter um olhar, né, da nossa autorresponsabilidade, mas consciente, que é isso, conscientemente eu escolho essa prosperidade, e a gente poder olhar para várias áreas da nossa vida e falar qual é a que eu vou olhar mais e colocar foco aqui. É isso, olhar com essa estratégia de a gente poder comandar. Então, você vai estar lá com a gente, né, Paulinha? Com certeza, já está tudo pronto para estarmos lá dia 30, né? Dia 30, o dia inteiro, das 9 até as 7 da noite, são 10 horas, e o Carlos vai ficar a 1h30 final lá com a gente, também colocando a gente em conexão, um exercício de vivência de conexão com a essência também. Maravilhoso, vai ser imperdível. Eu preciso muito dessa... Tudo que tem para a cura de feminino, gente, eu quero fazer, porque eu vejo que uma das minhas principais partes que eu preciso curar tem a ver com isso. E talvez algumas coisas travem para mim exatamente por isso. Foi o que eu falei. Eu tive muitos relacionamentos porque eu achava que era assim, entendeu? E pronto, acabou, não deu certo. Próximo. Senha. Não é do meu jeito, das minhas regras, né? Acabou, não quero. Próximo. Isso aqui é próximo. Até a hora que eu realmente tive um casamento que eu lutei muito para ficar com ele, que foi quem fez o Quantic Desperte junto comigo, que é o Gabriel. Eu sempre falo dele, tenho muita gratidão pela vida dele. Tudo começou junto com ele. Há 4 anos atrás, a Quantic Desperte, eu fiquei com ele por quase 6 anos e fiz de tudo. Me mudei para lá, trouxe ele para cá, fiz de tudo que eu podia, mas eu não podia amarrar o pé do homem na cama e falar, meu, não vai. Ele queria ir embora, ele foi embora e pronto. Isso aconteceu. Eu lembro, a gente se conheceu, você estava nesse processo. Foi, então. E detalhe, eu tive que aceitar isso no pior momento da minha vida. Minha mãe tinha acabado de morrer e eu tinha acabado de me divorciar. Então foi tudo junto. É muito difícil, né? E paciência, não era para ser. E uma das coisas que Jesus falou para mim, e hoje eu acordei com isso gritando, assim, sabe? As coisas estão vindo para mim quando eu tô abrindo o olho para acordar, para fazer um programa de manhã, parece que ele vem e fala um negócio para mim, ó, você vai falar isso, é isso aqui, ó. Vai falar isso, é isso aqui, ó. Muito louco. E hoje foi assim, ó, a porta que eu fechei não é para abrir. Porque eu abro portas, mas eu também fecho. Não abra as portas que eu fechei. Não é para você voltar lá. Porque toda vez... Não, meu, é gritante. Tanto é que eu falei isso hoje no programa. Né? Eu falei assim, eu sei que tem a ver comigo, mas eu também sei que eu preciso falar, porque tem gente aqui querendo fazer a mesma coisa que eu. Porque qual é a tendência de mulheres e de homens que têm um relacionamento, que ele faz de tudo, não sei o que, não sei o que, e não dá certo, aí depois tenta se relacionar com outras pessoas, não dá certo, é fazer o quê? Tentar resgatar alguma coisa do passado.
Claro, porque se deu. Ai, É nossa, isso. cagada. É a cagada, tá aí, porque se tá te provando que não é que não deu certo, mas vieram questões para você olhar e você quer copiar, é isso que tem que fazer, é reprogramar. Pega o negócio e reinicia o computador. E, Sim. esse é o processo, fazer enxergar aquilo que, né? Então, eu até pedi consciente, pedi não. Quando eu separei, eu fiquei bem afastada de homens de uma forma com traumas, óbvio, mas também consciente do tipo, eu sou perigosa. Porque se eu atrair esse relacionamento e se eu não cuidar do como eu penso que está atraindo isso, que eu já sabia, eu vou atrair, eu vou largar o X, vou pegar o Y do mesmo jeito. Tudo farinha do mesmo saco. É, Só porque então, e aí aquelas frases que eu usava, homem não presta. E aí, se a gente tem essa crença, homem não presta mesmo. Se você acredita que homem não presta, não presta. E é muito louco, né? O que a gente pensa é. Então, é isso. Só a Beth que fez o curso. Pena que você vai agora, até deu vontade de fazer de novo. Vamos de novo. Bora, meu, bora. Nunca é igual. Nunca é igual. Nunca, nunca é igual. Nunca é igual. Aqui, a Rosa fez uma pergunta aqui, ó. Qual será nosso melhor posicionamento com relação ao que fazer, tanto nós, principalmente, e com relação a pessoas que estão passando por essa turbulência? Eu não entendi muito bem. Você entendeu? O que a gente tem que fazer para passar, para não cair nessa, né? Gente, olha, é uma auto-observação constante, que é o orar e vigiar, sabe? É você estar presente em você, não deixar cair no automático. Porque quando a gente começa a se relacionar, ou quando a gente está num relacionamento por um tempo já, que já está conquistado, entre aspas, você solta, você vive no automático, já tá ganho aquilo ali, cala a boca, sabe de nada, não sei o que, não mexe o saco, sabe? Você começa a entrar num automático de quem você era, que você ainda é, na verdade. Então, é uma vigilância constante, é estar no momento presente, e eu creio que, tá? A gente tem que ser quem a gente quer encontrar. Você precisa ser primeiro, para você encontrar aquilo que você quer. Será que eu estou sendo a pessoa que eu quero? Será que eu sei como é essa pessoa que eu quero encontrar? Ou eu tô só espelhando aquele outro relacionamento, entendeu? Porque a mente divaga muito, gente. A nossa mente é onde a gente mais recebe ataque, é no mental. Então, a gente constantemente, se a gente não tiver vigilante e com a frequência conectada, e consciente disso. A gente tá manipuladaço, porque você pode ver, se você pegar o teu Instagram e começar a rolar teu feed, quando você se tocar, passaram-se 2 horas, e você ficou nessa noia completa, e perdeu tempo, porque esse tempo que você ficou ali não te acrescenta em nada, pelo contrário, te faz até mal, dependendo do que você tá vendo, porque você começa a se comparar com os outros. É péssimo. Então, e você se desconecta de você. E aí, uma coisa prática, por exemplo, né, que eu vejo em mim quando eu quero um cara, quando eu estava devagando por aí ainda, que seja não competitivo, que não brigue, que isso e que aquilo, que seja rico, que seja alto, que seja lindo, e que seja. Cara, que loucura, né? Isso é puro não acreditar na frequência, é querer controlar, é querer ser. Você quer o perfeito, mas você não é. Tipo, que tal querer alguém que constrói junto e tudo mais? E é muito louco como os tabus, né? É isso que colocam na nossa cabeça, e a gente compra ou não compra. Quando a gente está mais consciente, a gente tem mais possibilidade de não comprar esses tabus e pensar pela gente mesma. Essa é a grande questão, essa é a grande conexão da gente poder virar o jogo.
Porque os ensinamentos, eles estão aí, mas como que a gente coloca em prática no nosso dia a dia? Como que a gente se liga de algumas coisas? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer lá no Domine Sua Essência. Quando você falou de orar e vigiar, eu ensino como a gente faz para ser nosso auto-observador. De uma forma prática também, de grifar, de ver nossos padrões, de fazer um exercício, de entender aquilo de uma forma estratégica mesmo. De uma forma, tá, então, cara, eu não sabia disso. Agora que eu sei, o que eu vou fazer com isso? Sim. E quais os passos que eu vou dar para isso? Porque, né, senão fica subjetiva a conversa, fica a conversa de doido, tipo, mas eu estou aqui, eu fico motivada e depois. Por isso que no Domine Sua Essência já tem o grupo que você está lá e a gente vai ter aula online também depois, para ter o dia do boom ali, do evento, mas ter um acompanhamento, para não ser só um uau, para a gente entender. Sensorial, né? Então, se posicionar, porque tem gente que quer se posicionar com o relacionamento amoroso, com o corpo físico, com o trabalho, com várias questões, né? E aí a gente vai acompanhando e vai falando lá o que está evoluindo, o que está fazendo, que é uma delícia. Maravilhoso. E, Paula, me fala uma coisa, você tem programa diário, né? Tenho. Espero-te hoje, de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. Meu Aí, Deus. à noite, eu sempre... À noite tem uma outra programação também. Terça-feira a gente tem a terapia plasmática, fazendo cura através do bastão lá quântico. Sempre tem um tema também, que a mestra Val coloca lá. Quarta-feira tem a egrégora de Exua, que é reiki à distância, que a mestra Val também envia lá, que a gente tem um programa de terapia, formação de terapeutas, e os próprios alunos já estão começando a trabalhar lá, enviando o reiki, muito legal. Que show! Quarta-feira é isso. Quinta-feira eu sempre coloco alguma coisa, algum conteúdo. Sexta-feira a gente tem aula, porque o primeiro módulo de formação de terapeutas a gente está fazendo gratuito. Sexta-feira tem aulas 20 horas desse Olha primeiro lá, módulo. tem um monte de terapeuta aqui, galera. Gratuito, vai ter certificado e tudo. A gente fez o primeiro módulo, primeiro nível de reiki, primeiro nível de cromoterapia, aromaterapia e PNL. Só que é um PNL voltado para terapeutas, para você que atende, você usar as técnicas nos seus pacientes, né? Não é uma coisa assim geralzona. Muito legal, de sexta. E sábado e domingo a gente sempre coloca alguma entrevista também, algum conteúdo especial. É muito trabalho, né? Não é fácil. Cara, como você aguenta tudo isso, sinceramente? Só Jesus e as minhas amigas que me ajudam ali, participando, fazendo, porque tem dia que eu tô surtada, como todo mundo, né, gente? Não, mas assim, pessoal, e agora de verdade, essa vida de produção de conteúdo, né, para a gente poder, obviamente, ajudar e vender nosso trabalho, porque senão é um tabu, né? Falar assim, a gente não vai vender nada, a gente vai vender, mas a gente também está compartilhando e ajudando. Tem muitas seguidoras minhas, e eu imagino na sua proporção que você está bem maior e faz muito mais coisa, quantas pessoas têm várias curas em conteúdos gratuitos, e quando vai para o pago, mais ainda, né? E eu abro as aulas, que eu fiz criei um programa chamado Cápsulas do Despertar. É toda terça-feira, é um programa fechado. Toda terça-feira, às 19 horas, e por um ano eu fico com essas pessoas toda terça-feira. E direto eu abro alguma aula, sabe? Assim, para todo mundo no YouTube também participar. Nossa, e é umas coisas... Mas é tudo assim, Jesus fala para mim, ó, então hoje... O Cápsulas foi ele que trouxe para mim, do Despertar, que era esse programa. Hoje vai ter aula aberta, vamos falar sobre isso. Egrégora de Reiki, foi ele que falou, você não está formando terapeutas reikianos? Abre lá, eles vão começar, eles mandando reiki para as pessoas, ajudando. Gente, sim, depois que eu vivi aquela experiência lá no curso, que ele falou para mim que eu trabalharia com ele, e eu fiquei lá rindo, falando, como é que eu vou trabalhar contigo? Fala sério. Fala sério, né, Jesus? E ele disse rindo, porque ele tira muito sarro. Ele falou para mim, não
caminho eu te explico. Mas vai fazendo, filha, fofa, fofa, vai fazendo. Sim, filha, até hoje ele tá me explicando. 4 anos depois, ele lá falando, é isso, é isso, é isso. Cara, mas tu faz muito conteúdo. Muita coisa. Fora os eventos também que a gente faz, e é uma loucura, né? Evento é punk de fazer, de organizar, por isso que eu digo. Tudo. A gente está aí no despertar nosso, e quando a gente ajuda, mais a gente é ajudado. É demais, é incrível isso. Então, eu vou começar a fazer esses daí, porque assim, eu vou fazer um presencial de reiki com uma amiga, mas eu vou começar a fazer o seu também, porque é tanto conteúdo seu que às vezes a gente nem sabe tudo que... Mais de 2.300 vídeos, gente, só por Deus, nem eu sei o que tem ali mais. Tá louco, mas muito bom, Paula. Assim, ó, é missão mesmo. A gente fazer, a gente, de forma consciente, eu também falo de consciência, né? De expansão da consciência. E o que traz expansão da consciência? Estudar, pedir ajuda. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente que fala, eu sou autodidata, eu conheço gente que fala, não, mas eu tô mal, mas eu vou ficar bem. Vai ficar bem como, criatura? Tem que pedir ajuda. Pede ajuda. Se você não tá, então fica na lamúria, fica no, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu até bani os comentários aqui, que está sempre, eu sou a mais sofredora. Gente, esquece isso, pelo amor de Deus, pede ajuda, faz coisas, se mexe. Ninguém vai se mexer por você. Ninguém, de fato, nem seu pai, nem sua mãe. Você tem que se amar. Então, assim, então, as pessoas estão aí para ajudar, mas não para você ser pesado ou pesada. Não coloque no outro, porque você pesa a vida do outro, né? Então, vamos ser solução. Tem jeito, nós estamos aí, tem tantos profissionais bons. Bora, se te tocou aí fazer o Domine Sua Essência, porque tem gente gravado. Paulinha vai estar lá, Carlos vai estar lá, vai ter um monte de coisa. Tocou, vamos fazer os cursos da Paula também. E a gente, todo mundo evoluir aqui, porque todo mundo merece. Com certeza. Viver com mais leveza, né, Paula? Dá trabalho, porque ninguém está prometendo que não dá, mas a leveza que traz é incrível, né? Com certeza. Quando você movimenta na Terra, existe um movimento no céu para você, né? Só que você precisa fazer o movimento aqui primeiro, para o céu se abrir para você, e você entrar em conexão com a mente de Deus, porque você faz parte dela. Né? Você é parte da mente de Deus, você é um neurônio de Deus. Eu vejo a gente assim, né? Então, quando a gente se movimenta aqui, ele se movimenta lá. Opa, filha, vai, bora. Nenhuma oração, nenhum pedido de uma pessoa boa, que eu sei que todo mundo que está aqui fica sem ação. Né? Então, não é só você orar, você está se movimentando, você está fazendo, você está estudando, você está em ambientes. Por que os eventos presenciais são importantes? Porque o ambiente que você frequenta é importante. Se você não tiver em ambientes de ativação, que nem esse, do Domine Sua Essência, como é que você vai ser ativado? Tem coisa que não dá para fazer no online, precisa ser feita no presencial, você precisa ir lá. Agora, quando não tem jeito, Paulo, o negócio é lá no outro lado do planeta, mas eu quero estar lá online, tudo bem. Vai agora, online, o Domínio oportunidade. Se você tem a oportunidade de estar lá, dá o seu jeito. Eu não vou mentir para você. Já tem gente tem evento que eu pago em 12 vezes, sem brincadeira. Eu não estou mentindo, porque tem coisa que é muito fora da minha realidade. Eu falo, eu vou ficar 1 ano pagando, mas eu vou. Exato. E o Domine Sua Essência, eu nunca vi, sério mesmo, galera, um evento com custo tão baixo, R$59 por mês, se você pagar em 12 vezes. Então, num lugar... Não é nem uma pizza, pô. Num lugar incrível de São Paulo, com 10 horas sendo trabalhadas. Não, isso não tem preço, gente. Não dá nem para pôr preço. Não dá. Com Carlos Torres, com Paulinha, com aula depois, 1 mês, não dá, né, para perder. É maravilhoso.
Eu espero vocês lá. Tenho certeza que vai ser transformacional para todos que estiverem online, que estiverem no presencial. Mas eu continuo pentelhando, falando, vai no presencial, que é muito legal, gente. É maravilhoso. É incrível, é uma transformação, é uma energia, um abraço. A Rosa que está aqui, ela falou assim, eu nunca... Fazia tanto tempo que eu não me sentia tão amada. É porque é uma egrégora de amor, de a gente falar. Você vai sentir. Maravilhoso. Veja a hora. Está chegando. Eba, tá chegando, tá chegando. Paulinha, gratidão demais por aceitar o convite, por esse papo gostoso, leve. Gratidão pelas pessoas que participaram aqui. E deixa a sua palavra final aí. Minha palavra final é para vocês acreditarem que todos os dias você pode ser melhor. Todos os dias. Um pouquinho, 0,01%, você pode ser melhor que ontem. E eu já deixo a dica para você. Todos os dias eu estou com o meu caderno aqui, que meu cachorro já comeu metade dele. E mais 3 livros, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu estou fazendo todo dia, que é o meu caderninho da gratidão. Todos os dias eu venho aqui e coloco alguma coisa. Por que eu sou grata? Então, todo dia eu tenho certeza que pelo menos uma coisa. Tem dia que você vai pôr um monte, vai pôr umas 10, que você tá mega animada, e você vai pôr 10 coisas pelo que você é grata. Vai ter dia que você vai estar revoltada. Mas você tem que se esforçar para pôr uma coisa que você é grata. E não pode repetir, tá? Não pode repetir. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui pode e deve ser um pouco melhor. Todo dia a gente pode fazer de tudo para ser um pouquinho parecido com Cristo. Só um pouquinho. Até a gente conseguir ficar tão parecido com ele, que vão confundir a gente. Isso é real, isso é possível. Acontecia isso com os discípulos dele, que eram tão parecidos com ele, que teve que sinalizar com um beijo quem era ele. Porque os discípulos, de tanto andarem com ele, ficaram parecidos com ele. Então, a gente pode, ele deu esse direito para nós, ele deu essa autorização para nós, então vamos utilizar isso. E ele diz também que tudo que a gente falasse em nome dele, era como se ele falasse. Que é mais o quê, né? Com essa autoridade que ele dá para a gente, com essa confiança que ele tem em cada um de nós, não tem como as coisas darem errado. A gente está muito bem servido. Desafio a gente vai ter. Como é que vai fazer pai de um monte para o outro? Voando? Não, você vai ter que descer para subir no outro. Não tem como ir voando. Não tem por onde ir, né? Achar que Deus está errado de colocar a gente na Terra. Se a gente está aqui, vamos nos desafios da Terra. Ó, só para finalizar, a Beth, muito bom o pós-curso, ajuda muito e continua expandindo. Trocam com todas as mulheres, é muito bom. Tá vendo? É muito legal, né? Quando a aluna aqui fala e dá o depoimento. Elas estão se posicionando em várias áreas. Contem isso, contem muito. Compartilhem. Eu vou fazer essa lição aí que você falou. Eu já tinha ouvido do caderninho da gratidão, mas não nesse contexto aí que você colocou. Muito gostoso. Eu vou fazer também. Vou pegar um caderno. Muito bom. E quem for no Domine Sua Essência, quem se inscrever, vai ganhar caderno Domine Sua Essência novo, que vai chegar semana que vem. Que chique, gente. Preciso, porque o meu tá bem destruído aqui, não vou nem mostrar. Vai ganhar um novinho. Um beijo, sua linda. Fica com beijo, gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo. Galera, gratidão. Beijo.